E aí pessoal, tudo bom? Tô de volta, tá? Não esqueci de vocês. A gente tava só se preparando mais para trazer novidades, tava fazendo alguns cursos, tava buscando novas informações pra gente ir passando aos pouquinhos para vocês, tá? Eu vou começar agora uma sessão de vídeos sobre manutenção de algumas plantas, transplantes de algumas mudas, né? E também alguns detalhes de rega, de poda. E hoje eu vou começar com essa plantinha aqui, que se chama pata de elefante, né? Belcárnia, na verdade, mas todo mundo chama ela de pata de elefante justamente por causa desse tronquinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Esse tronquinho que ela tem, tá? Parece uma patinha mesmo de elefante, certo? Essa plantinha, ela tem essa característica, porque ela é de lugares que tem bastante sol, né? Então, essa patinha que ela tem, ela serve para acumular água. Então, sempre que ela está necessitando de água, ela se supre com essa aguinha que fica aqui dentro, certo? É uma plantinha originária do México, né? E a gente vai tirar ela desse vaso e vai replantar para esse outro vaso aqui, certo? Primeira coisa que é importante a gente saber é a drenagem que a gente vai fazer. Por quê? Como ela é uma planta, quais são as características dessa planta? Você percebe que ela tem as folhas finas, soltas, então ela suporta vento, né? Ela tem, ó, o caule lenhoso, então tudo isso caracteriza ela como uma planta de sol e muito vento. Então, a gente vai precisar dar ela uma condição que ela não armazene água. Apesar dela ter o nome pata de elefante, ela não gosta de lama, ela gosta de uma terrinha bem drenada. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer a drenagem do vaso, para depois transplantar a muda, ok? O que é que a gente usa para drenagem? A gente usa argila expandida, que são essas bolinhas de argila, tá? Elas são bem leves. O que é que ela vai fazer? Ela vai evitar, a gente vai botar ela no fundo do vaso, ela vai evitar que acumule essa água dentro do vaso. Então, a gente começa com a argila, certo? Aqui o vasinho a gente vai colocar ela no vaso maior, porque esse vaso já está bem apertadinho para ela, ela precisa desenvolver mais. Aqui o vaso, ó, a gente vai colocar argila. Não precisa colocar muito, tá? 2 dedinhos de argila é o suficiente. E a gente vai usar a manta geotêxtil, também conhecida como manta de bidim, certo? Que ela vai evitar também que a terra escoe, né? Quando você plantar. Então a gente faz a primeira camada de argila, depois a gente vai botar a manta de bidim. Deixa eu ver se o tamanho tá legal. Não precisa sobrar a manta, não precisa ela vir até em cima, a gente pode ir ajustando, certo? Mas esse processo de drenagem para esse tipo de vegetação é muito importante, porque ela não gosta mesmo de acúmulo de água, tá? Então, assim, a rega dela não vai ser uma rega todos os dias, pelo contrário. Em ambientes como esse que eu estou, que é um apartamento, é uma varanda, que não tem tanto sol, tem mais o sol da manhã, porque essa plantinha ela é de sol pleno ou então de meia sombra. Então, o que acontece? Você não vai precisar estar regando ela sempre, porque ela não está no sol perene, né? Naquele sol forte. Pronto. A gente coloca a manta. Deixei passando, mas não é obrigatório deixar passando. Não sei se dá pra ver. E agora a gente vai colocar o substrato. O substrato, apesar dela ser uma plantinha de lugares áridos, eu vou usar um substrato que eu comprei na Atmosfera, tá? É um substrato produzido por ele mesmo. A Atmosfera aqui em Pernambuco fica em Igaraçu e no Paiva também tem. Ele tem alguns compostos orgânicos, tem areia, né, areia lavada, e tem também umas fibrazinhas que também servem para ficar uma terrinha mais drenada. Então, esse é um substrato bem apropriado para a gente fazer esse plantio. Por que que eu vou botar mais substrato? Porque quando eu tirar ela desse pote, vai ficar um espaço vazio, mas eu não vou mexer no torrão dela, tá? Então, eu faço uma primeira camada, vou verificar a altura, né? Ó, esse substratozinho bem escuro, mostrando que ele tem bastante nutriente. Ó, eles usam também uma fibrazinha de coco. É um substrato bem preparado, né? E aí, como é que eu vou tirar essa planta do pote? Muita gente
acha que tem que cavar, que tem que puxar de vez, enfim. É como eu aprendi com Carol Costa no curso. Você puxa, você segura a orelhinha e puxa a cartola. Como é que é? Eu sempre dou uma apertadinha também. Ela já está com muito cabelo, né? Justamente por conta desse vaso. As folhinhas dela já estão bem compridas, ó. Normalmente, plantas que ficam dentro de ambiente interno, elas têm essa tendência de crescer muito a folha, ou então de crescer muito em comprimento, né? Justamente por causa desse pouco sol que elas levam, tá? Então a gente aperta um pouquinho o vaso. Vamos ver como é que tá essa raiz. Ó, a gente segura e puxa a cartola. Aí agora a gente vai ver a altura, né? Esse bulbozinho dela não pode estar enterrado, tá? Ele tem que estar aparecendo, tem que estar pra fora, porque senão pode dar algum tipo de praga, fungo. Então tem que ficar mesmo aparente, certo? A altura ficou quase boa, a gente vai botar só mais um pouco de substrato. E depois que a gente encaixar, a gente só vai completar. Pronto, a gente bota só mais um pouquinho para dar mais uma alturazinha. O ideal são 2 dedos abaixo do limite do vaso. Sempre deixar 2 dedos, certo? Então a gente vai testando a altura e vai colocando o substratozinho. Acho que agora tá legal. Porque a intenção é não enterrar a patinha dela. Ela já tá com bastante raiz. O que é importante para evitar esse desenvolvimento da raiz? A raiz ela desenvolve justamente procurando nutriente. Então, quanto menos você adubar, deixar ela sem nutriente, mais raiz vai formar. Então, plantinhas em vaso, é muito importante que você esteja adubando, pelo menos de 3 em 3 meses. Ou de algum tipo de fertilizante foliar, ou algum em floquinhos, que vocês possam estar colocando 2 em 2 meses, para evitar justamente esse desenvolvimento de raiz. E ela tem uma boa condição no vaso, tá? Pronto. Deu altura, agora a gente vai completar com o substrato. Eu acho que esse não vai ser suficiente. Vou colocar mais. Aí a gente vai preenchendo, ó, pelos lados. A gente já preencheu embaixo. Ela tá com esse espaço. E aí a gente vai preenchendo. Deixa eu pegar mais substrato. Bom, eu tenho luva, mas nunca lembro de usar luva. A gente que gosta de terra tem essa tendência de... Deixa eu tirar aqui na frente. Acaba não usando as luvinhas. E na hora de regar, muita gente pergunta assim, olha, na hora de regar, quantos ml eu coloco? Qual é a quantidade certa de água que a gente vai colocar? Gente, o melhor teste é colocar o dedo na terra e sentir. Se a terra está úmida, se a terra está seca. Essa planta, ela pode secar, o substrato dela pode ficar seco entre uma rega e outra, porque ela suporta, porque ela tem esse acúmulo de água. E sempre testar com o dedinho, colocar lá o dedo para ver. Se ela já estiver bem sequinha, pode colocar água. Agora, se ela estiver úmida, não precisa, tá? Para evitar o apodrecimento das raízes. Principalmente desse tipo de planta, com essas características. Eu também gosto de dar um acabamentozinho com pedrisco, casca de pinos, ou a própria argila, que eu usei para drenagem. Não é obrigatório fazer esse acabamento, mas a gente faz por 2 motivos. O primeiro, ele mantém a umidade do substrato, né? Ele tem uma característica de manter essa umidade e também de evitar a erosão do solo, né? Então, quando você vai regar, tem muita gente que rega, joga água e aí vai formando aquele buraquinho, né? Naquele local específico. Aqui não. Quando você colocar o acabamento, vai evitar que isso aconteça, certo? Então, a gente utiliza muito acabamento.
Em pata de elefante, cactos, eufórbias, eu gosto de usar um pedriscozinho, que eu acho que fica bem árido combinando com a planta. Bom, a gente tá quase aqui concluindo. Bom, a gente vai completando, já tá terminando. E logo após a gente completar, não precisa socar a terra, tá, gente? Você dá uma apertadinha um pouquinho, mas socar a terra pra ficar, não precisa. Ó, aí eu deixei justamente 2 dedos abaixo, certo? Não precisa completar até em cima, até porque a gente também vai dar um acabamentozinho que vai fazer esse complemento do vaso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Continua aparente, ó. Tá vendo? A pata de elefante, ela não precisa tanto de profundidade, não pelo menos por enquanto. Ela precisa mais de diâmetro para dar condição dela desenvolver do que, na verdade, de profundidade de vaso. Então, o mais importante, quando você for comprar um vaso para pata de elefante, é que você escolha um vaso com um diâmetro grande, tá? Agora eu vou dar um acabamentozinho. Só para deixar ela numa posição melhor. E também, sim, além do acabamento ele evitar que ele ajudar, né, na umidade do substrato, ele também deixa a planta mais bonita no vaso, né? Então, imagina, você chega na sala de uma pessoa, tá a raiz aparecendo, tá aquela terra meio feiosa já, de algum tempo aparecendo. Então, assim, a gente sempre bota também para dar um acabamentozinho, para ficar uma coisa mais bonita, né? Você vai ver que vai fazer um diferencial grande no teu vaso. A gente também usa em área externa, né? Não só em área interna, mas principalmente em área interna, né? Que geralmente são ambientes de sala de estar. E aí a gente sempre tenta deixar o vaso o mais bonito possível. Eu usei aqui o pedriscozinho, que eles chamam de arrozinho da Decopedras. Gosto muito desse pedrisco. E tá pronto o nosso vaso. Sempre que vocês fizerem um transplante de qualquer muda, lembrar que quando terminar tem que regar, tá? Ela passa por esse estressezinho, foi um estresse rápido. A gente não mexeu no torrão. O que é torrão? Torrão é justamente esse substratozinho que fica grudado com a raiz. Então a gente não mexe. A gente tira ela do jeito que tá e põe e só complementa. Então assim, mesmo que tenha sido um pouco estresse, é bom dar uma regadinha depois de fazer o transplante. É isso. Essa plantinha vai ficar aqui no ambiente interno. Lembrando que ela pode sim ficar em ambiente interno. Também pode ser cultivada em vaso. E ela vai levar o sol da manhã. Aqui é um apartamento beira-mar, então ela vai levar bastante sol da manhã durante um bom período do dia. E também a rega dela vai ser 2 vezes por semana. Qual a melhor forma de regar? Sempre ao redor. Você rega ao redor, certo? Colocando água lentamente, tá? Pra quê? Pra que o substrato ele absorva bem essa água e ela consiga passar esse período de 3 dias sem precisar regar, com esse substrato bem molhadinho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, faz aí, que a gente tá respondendo, certo? E a próxima plantinha vai ser uma planta que não é de sol e que a gente vai cultivar também em ambiente interno, tá? Valeu, te espero aí na próxima, tá?